O serviço de esgotamento de fossa séptica consiste na retirada total ou parcial dos dejetos produzidos ao longo do tempo, visando evitar, além do retorno deles, o mau cheiro e a proliferação das pragas. É necessário que se fique atento ao bom funcionamento das instalações hidrossanitárias e que sejam feitas as intervenções no momento devido, de modo a evitar transtornos. Os gestores devem ter cuidado com vazamentos de torneiras e descargas, o que contribui para que a fossa encha mais rapidamente. Além disso, devem orientar as merendeiras e suas auxiliares a sempre retirarem os resíduos e sobras da merenda escolar antes de lavar os utensílios, evitando que os mesmos sejam canalizados para a fossa ou entupam a instalação do esgoto. Devem os gestores ficarem atentos à estrutura da fossa, verificando se possui rachaduras ou buracos de formigueiros muito próximos, pois no período de chuvas, estes servem de captação de água. O serviço de limpeza de fossa séptica é normalmente cobrado por carrada ou pela sua capacidade. A capacidade é medida em metros cúbicos e seu cálculo é obtido através da operação largura vezes comprimento vezes a sua profundidade. O serviço deve ser acompanhado por um responsável da escola para assegurar que o mesmo foi bem realizado, para só depois efetuar o seu pagamento. Deve observar se o lodo que fica no fundo da fossa foi totalmente retirado, pois a sua permanência dificulta a absorção pelo solo. Não existe uma periodicidade definida para a limpeza de fossa. Varia em função de alguns fatores, como seu tamanho, o número de usuários, a quantidade de água liberada, dentre outros fatores. É recomendável fazer uma limpeza a cada ano, para que ela mantenha o pleno funcionamento de todo o sistema. Há algumas dicas para saber se a fossa está próxima ou se está totalmente cheia. Dentre essas dicas, a gente pode dizer que se verifiquem os ralos e os vasos sanitários quando eles começam a apresentar mau cheiro. Ao acionar a descarga, ouve-se borbulhar o ralo do banheiro. O uso mais intenso da descarga apresenta refluxo no ralo do banheiro. Infiltração próxima às tampas da fossa ou caixa de gordura, mais próxima da fossa. Não é necessário a limpeza de fossas em escolas que contam com serviço de saneamento básico, onde esses produtos já são coletados pela rede de esgoto. O serviço de capinagem e de poda de árvores tem por objetivo a retirada do mato e dos galhos que crescem de forma desordenada, proporcionando uma aparência agradável à escola, evitando com isso o surgimento de insetos e outros animais peçonhentos. O período de realização depende da realidade de cada escola e do bom senso do gestor. Estando a escola localizada em uma área úmida, onde o mato cresce com a maior rapidez, recomendamos a aquisição de uma roçadeira, o que reduzirá os custos com o serviço. Se a escola dispõe no seu quadro de uma pessoa que possa realizar a atividade, o mais adequado é a aquisição de equipamentos necessários. Caso não disponha de pessoal para esse fim, a contratação do serviço pode ser por forma de empreita, que constitui um acordo firmado entre as partes, com valores e tempos determinados para sua realização. A desobstrução da rede de esgoto consiste em remover o que obstrui a passagem da água na rede de esgoto. A unidade de medida é o metro linear. Conforme algumas empresas consultadas, elas cobram uma tarifa mínima de 10 metros, justificando assegurar os custos com o deslocamento. A desobstrução deve ser feita do ponto de partida, o início da obstrução, até o ponto de visita, que é a caixa de passagem mais próxima. Para evitar obstrução de esgotos, há algumas dicas, como usar proteção nos ralos dos banheiros e das pias, não jogar materiais sólidos nos vasos sanitários, não jogar óleo ou gordura na pia da cozinha
E antes de lavar os utensílios da merenda, retirar as sobras. Tem por objetivo manter sempre em perfeito estágio de conservação as carteiras escolares, que são imprescindíveis ao trabalho pedagógico diário. Deve ser observado o material que constitui o equipamento, se é fibra com ferro, se madeira com fórmica e ferro, e ainda se seus acessórios, assento, encosto ou braço, são fixados com arrebites ou parafusos. Faz-se necessário em alguns momentos a utilização da solda, pois muitas vezes o problema não se restringe somente a um acessório que se desprende, mas também a uma quebra de solda ou de ferro. Observamos que algumas escolas têm produzido um grande número de carteiras quebradas ao longo de um ano, enquanto outras quase nenhum. Sugerimos então realizar um projeto com toda a equipe escolar para a preservação e uso consciente de seus bens patrimoniais, também a aquisição de máquina de solda e demais insumos necessários, caso sua escola esteja entre as que precisam consertar muitas carteiras. Após o serviço de soldagem, sempre deverá ser feita a pintura. A aquisição de equipamentos consiste na compra de bens de capital, sendo permitido apenas aqueles destinados a possibilitar serviços que favoreçam a manutenção, adequação e recuperação das instalações, ou seja, do imóvel, bem como de outro equipamento. Sugerimos algumas ferramentas necessárias para que sejam adquiridas pela escola, como cortador ou aparador de grama, escada articulada, cavalete, mala de ferramentas, furadeira, serra elétrica, máquina de solda, tesoura de jardinagem, carro de mão, carro de limpeza, pá, soprador, ciscador, instrumentos de pintura e arrebitadeira. A manutenção de equipamentos consiste na recuperação, reparo, manutenção preventiva ou corretiva de equipamentos existentes na escola, tombados e fora do período de garantia. Alguns valores já foram repassados, tendo por referência a quantidade de equipamentos existentes e o valor praticado anteriormente pela Prefeitura. Todavia, não será necessário realizar a manutenção em todos os equipamentos existentes, mas apenas naqueles que necessitem de algum reparo. Esses serviços foram contratados de forma conjunta, não podendo ser dissociados. Assim, a suspensão do serviço de internet pela escola inclui também a dos serviços de telefonia, o que não recomendamos neste momento. A manutenção desse serviço deverá ainda ser solicitada através da CETEC, pelos telefones 3521 5050 ou 3521 5112, pois a CETEC foi designada como órgão gerenciador técnico operacional. Antes de abrir o chamado para a Embratel, a CETEC faz alguns testes para ter certeza se o problema é com a linha. A resolução número 216 de 2004 da Anvisa dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para os serviços de alimentação. Segundo essa resolução, o controle de pragas é o conjunto de ações preventivas e corretivas de monitoramento ou aplicação, ou ambos, com periodicidade mínima mensal, visando impedir de modo integrado a instalação e reprodução de vetores e pragas urbanas no ambiente. Esse serviço deve ser realizado por empresa especializada que apresente licença sanitária e ambiental, tenha um responsável técnico com formação preferencialmente em química. A empresa fornecerá o comprovante de execução do serviço com, no mínimo, os itens descritos na legislação. São eles: o nome do cliente, o endereço do imóvel,
praga ou pragas-alvo, a data de execução do serviço, o prazo de assistência técnica dos serviços por praga-alvo, o grupo químico dos serviços eventualmente utilizados, o prazo de assistência técnica dos serviços por praga-alvo, o nome e concentração de uso dos produtos eventualmente utilizados, as orientações pertinentes ao serviço executado, o nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho profissional correspondente, o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica e Identificação da empresa especializada, prestadora de serviços com razão social, e o nome de fantasia, o endereço, telefone, números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos de validade. Quando da aplicação do controle químico, a empresa deve estabelecer procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, equipamentos e utensílios. Para maiores informações, recomendamos a leitura das seguintes resoluções. A resolução número 216 de 2004 da Anvisa. Essa resolução dispõe sobre as boas práticas para os serviços de alimentação. E a resolução número 52 de 2009, que dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas. Conforme a resolução de número 216 de 2004 da Anvisa, a higienização de caixas d'água deve ocorrer em um intervalo máximo de 6 meses. A higienização compreende limpeza e desinfecção. A limpeza corresponde à remoção inicial de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, como terra, poeira, gordura e sujidades em geral. A desinfecção constitui uma operação de redução por método físico e ou agente químico do número de micro-organismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Como a água será utilizada para o preparo da alimentação escolar e consumida pelo educando para aplacar sua sede, essas ações se tornam imprescindíveis para se manter seu alto grau de potabilidade. Quando realizada por empresa terceirizada, esta deve apresentar registro sanitário e ambiental, possuir responsável técnico e, após o serviço prestado, emitir certificado de execução do serviço. Ainda segundo esta resolução, a qualidade de potabilidade da água deve ser atestada semestralmente, mediante laudos laboratoriais e seu padrão microbiológico, qual está especificado na portaria de número 2914 de 2011. O passo a passo para a higienização de caixas d'água está descrito no comunicado número 6 de 12 de janeiro de 2011. Para maiores informações sobre esse assunto, recomendamos a leitura das seguintes legislações: Resolução de número 216, de 15 de setembro de 2004, a qual dispõe sobre as boas práticas para os serviços de alimentação, o comunicado número 6, de 12 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a limpeza e desinfecção de caixas d'água do Estado de São Paulo, e a portaria número 2914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade.